Bem-vindos ao canal Matemática Fundamental, e na aula de hoje nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Quando dois triângulos são congruentes, o que é congruente? Congruente é quando, no caso dos triângulos, eles possuem lados iguais. Então, os lados nós chamamos de congruente. Essa igualdade, na medida dos lados, ou seja, alguns lados possuem mesma medida nos dois triângulos. Então, nós dizemos que há congruência. Nós vamos ver isso daqui mais um pouco. Então, os dois triângulos são semelhantes ou congruentes. Se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes, na mesma ordem, ou seja, se os ângulos são iguais e se os lados correspondentes são proporcionais. Vamos ver o que significa isso. Os triângulos são congruentes se os 6 elementos desses triângulos, ou seja, 3 lados e 3 ângulos, são congruentes. Possuem as mesmas características, ou seja, a mesma medida. O triângulo ABC ele é congruente ao triângulo PQR. Observe que ele possui mesmas medidas de ângulos e mesmas medidas de lados. Então, nós dizemos que o triângulo ABC e RPQ são congruentes. E na linguagem matemática nós escrevemos assim: triângulo ABC congruente, esse é o símbolo de congruente, a triângulo RPQ. Bom, como nós sabemos se os triângulos são congruentes? Existe necessidade de sempre analisar os 6 elementos? Basta escolher 3 elementos dos triângulos e verificar a congruência entre eles. Se a congruência ocorrer, então os 3 elementos são respectivamente congruentes. Vamos ver aqui como que funciona isso. Observe. Então nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo PQR. Então os triângulos ABC e PQR são congruentes. Como eu tinha dito anteriormente, nós indicamos assim: A, B e C são os vértices correspondentes aos vértices P, Q e R, respectivamente. Então, o vértice A é correspondente ao vértice P, o vértice B é correspondente ao vértice Q e o vértice C é correspondente ao vértice R. Então, nós dizemos que o segmento AB, que é esse segmento aqui, ele é congruente ao segmento PQ. Eles possuem a mesma medida. E nós dizemos também que o segmento AC, que é esse segmento aqui, ele é congruente ao segmento PR, neste lado, no outro triângulo. Nós dizemos que o segmento BC, que é esse segmento aqui, é congruente ao segmento QR. E nós dizemos que o ângulo, esse é o símbolo de ângulo, esse é o símbolo de segmento. Nós dizemos que o ângulo A, que é esse ângulo que está formado aqui, ele é congruente ao ângulo P. Que o ângulo B é congruente ao ângulo Q e que o ângulo C é congruente ao ângulo R. Portanto, nós temos aqui 2 triângulos congruentes. Eles possuem as mesmas medidas de lado e as mesmas medidas de ângulo. Nós vamos observar que também existirá aí uma questão de proporcionalidade mais adiante. Como posso escolher os 3 elementos? É necessário conhecer os casos em que acontece a congruência desses 3 elementos. Vamos observar aqui o primeiro caso. Nós chamamos o primeiro caso de LAL, ou lado, ângulo, lado. Então, 2 triângulos são congruentes quando tem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Vamos observar. Então, aqui nós temos 2 triângulos, o triângulo ABC e o triângulo EFG. Se o segmento AB, que nós temos aqui, é congruente a EF, e nesse caso, sim, eles são congruentes, e o ângulo A é congruente ao ângulo E, e o segmento AC é congruente ao segmento EF, então podemos garantir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Vamos observar agora o segundo caso. O segundo caso é lado, lado, lado. 2 triângulos são congruentes
quando tem os três lados respectivamente congruentes. Então, nesse caso, nós temos dois triângulos, né? O segmento AB, ele é congruente ao segmento FEF, ou seja, os dois têm a mesma medida. Nós temos aqui o segmento AC, que é congruente ao segmento EG, os dois possuem a mesma medida. E nós temos aqui o segmento CB, ou BC, como queira, e o segmento FG, que também são congruentes. Então, notem que os três lados possuem a mesma medida. Portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. O terceiro caso é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado e dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente, congruentes. Vamos observar. Então, nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo EFG. Note que o ângulo que está aqui, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. E o ângulo B deste triângulo é congruente ao ângulo F. Então, nós temos aqui ângulo, e o lado AB, o segmento AB, ele é congruente ao segmento EF. Portanto, nós dizemos que esses dois triângulos são congruentes. Vamos observar agora o nosso quarto caso, o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes. Vamos observar aqui. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, nós temos o triângulo EFG. Note que nós temos aqui o lado AB, do segmento AB, ele é congruente ao lado EF. Nós temos o ângulo adjacente ao lado que nós estamos analisando, ele é congruente ao ângulo adjacente no lado do outro triângulo que nós estamos analisando. E o ângulo oposto ao lado que nós estamos analisando, ele é congruente ao lado oposto do outro triângulo, do ângulo do outro triângulo que nós estamos analisando. Portanto, nós dizemos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Agora nós vamos praticar alguns exercícios para dessa maneira nós podermos gravar tudo isso que nós vimos aqui. Baseado naquilo que nós vimos a respeito da congruência dos triângulos, eu quero que vocês analisem essas figuras. Então nós temos aqui o que seria um poste de energia e aqui uma madeira. Essa madeira ela tem 1 metro de altura. Nós queremos descobrir a altura do poste. Note o seguinte, que a sombra que o Sol faz nessas duas estruturas, ela é uma sombra paralela. Então nós temos aqui a formação de dois triângulos, onde nós temos o poste, a sombra e a projeção da sombra no chão. O que ocorre aqui também. Nós temos a madeira, a sombra, a projeção do Sol e a sombra projetada aqui no chão. Então, vamos observar aqui o seguinte. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. E nós observamos que a sombra que o Sol faz cria aqui também um ângulo igual nas duas figuras. Em seguida, nós temos aqui as medidas que tem a sombra. Nós vamos calcular a altura do poste. Então, nós temos o seguinte, que x está para 1, uma questão de proporção, assim como, nosso igual significa assim como, 3,2 está para 8, 0,8. Então, nós temos que x está sobre 1. Eu vou já eliminar o 1 aqui, porque x dividido por 1 é x. X é igual a 3,2 dividido por 0,8. Nós temos que x é igual a 4. Então, nós temos ali que o nosso poste possui 4 metros. Observem agora uma figura. Nós temos aqui uma rampa que foi construída sobre um terreno. Essa
esse muro que está construído aqui, ele é um estacionamento de automóvel. Então nós temos aqui um lance de 20 metros, né? Nós temos aqui duas vigas de sustentação. Essa viga aqui possui 3 metros e daqui até aqui possui 12 metros. Então vamos observar o seguinte, para facilitar aqui, vamos fazer duas figuras. Observe que nós temos um triângulo grande aqui, que é o triângulo ABC, e nós temos um triângulo menor aqui, que eu vou chamar de DEC. Então, se nós formos desmontar essa figura, vamos dizer assim, nós faremos o seguinte, aqui eu tenho um triângulo ABC, BC. Esse triângulo ABC ele tem 20 metros, tá certo? E nós temos um triângulo menor que tem 12 metros. Esse é o triângulo DEC, tem 12 metros. Aqui nós temos 3 metros e aqui nós não temos valor. Nós precisamos encontrar o valor de H. Nós queremos saber essa altura. Então, nós vamos aqui fazer o nosso cálculo. Nós temos aqui um cálculo de razão e proporção. Nós temos que 20 sobre 12, 20 está para 12, assim como H, que é a altura da nossa coluna, está para 3. 20 está para 12, assim como o H está para 3 metros. Então, nós temos aqui que 12H, nós vamos fazer aqui a nossa multiplicação em cruz, nós temos que 12H é igual a 20 vezes 3. 20 vezes 3. Nós temos que 12H é igual a 60, nós temos que H é igual a 60 dividido por 12. Nós temos então que H é igual a 5 metros. Portanto, nós achamos aqui a altura, e essa altura é de 5 metros. E assim nós chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima aula.